Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez, mais um episódio que a gente está gravando hoje com mais duas pessoas aqui da nossa equipe da Voiler. Pessoas de novo. Eu tô com a impressão de que eu sempre tô falando que são pessoas maravilhosas, mas é porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar com pessoas realmente muito especiais, muito bacanas, que fazem parte do nosso time, né? Eu tenho muito orgulho de coordenar um time tão competente quanto o que a gente tem aqui dentro. E hoje o nosso tema da nossa conversa é falar sobre pessoas que sustentam empresas, mas o que sustentam as pessoas. Um tema provocativo, um tema atual, né? E seguindo, obviamente, o que a gente já vem conversando nos últimos episódios sobre lucro, caixa e pessoas, nada melhor do que convidar pessoas que são do meio, que conversam, que falam sobre isso e que vivem isso no dia a dia. Então, comigo hoje estão Yara, que é a nossa líder de RH estratégico, e Ana, que hoje é a nossa consultora na área de RH estratégico também, mas que tem uma grande vivência no trabalhista e que, obviamente, vai vir para contribuir. Então, eu vou passar um pouquinho da palavra para elas também se apresentarem e aí a gente já começa a discutir os temas. Yara? Prazer, eu sou a Yara, estou aqui na Voiler há 1 ano e meio. Entrei como consultora da área de RH e atualmente estou na liderança da equipe de RH e recrutamento e seleção. Fiz algumas especializações na área de gestão de pessoas, RH estratégico, liderança de equipe e também psicologia organizacional. Descobri recentemente o meu propósito de vida, que era algo que eu já venho fazendo isso há muito tempo, mas eu parei recentemente para refletir, descobri que o meu propósito de vida é desenvolver pessoas, e não só desenvolver pessoas, eu busco sempre a evolução minha, né? Seja pessoal, profissional, espiritual, mas e cada vez compartilhando isso mais com outras pessoas. Então eu descobri que isso é o meu propósito na vida e hoje eu tenho isso como sendo o meu propósito. Maravilha, pessoal, isso é muito importante, porque tem muita gente que não sabe disso. E não é que seja uma obrigação das pessoas descobrirem qual é o seu propósito, é que quando as pessoas sabem qual é o propósito, qual é o seu objetivo, qual é a missão dela, vamos dizer assim, nesse plano terreno, fica mais fácil dela conseguir se organizar e se planejar daqui para frente. Então, por isso que é muito legal quando a gente descobre o nosso propósito. Quem ainda não teve a oportunidade de descobrir, que continue nessa busca, porque é uma busca muito nobre, muito, muito relevante. Outra coisa, a Yara, além de tudo isso que ela falou, por isso que eu falei que eu tenho orgulho das pessoas com quem eu trabalho, ela ainda é atleta, tá, gente? Então ela arruma tempo no dia dela, ela ainda dá umas corridas, participar de umas competições, então ela é super, sim, super fitness, a pessoa, muito chique. Ana? Olá, meu nome é Ana Paula, eu trabalho na Voiler desde janeiro do ano passado. Entrei para atuar especificamente na área trabalhista e de dezembro para cá eu tive a oportunidade de também fazer parte do RH. Minha formação, de forma geral, foi em departamento pessoal, mais específico na parte trabalhista, e recentemente tenho feito curso livre na área de psicanálise. Eu adoro essa parte de pessoas, compreender pessoas, desenvolver pessoas também. Acho que todo mundo... essa questão do propósito mesmo, você entender o porquê você precisa fazer as coisas, onde você quer chegar, isso traz um resultado enorme para cada um de nós, porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas precisam saber exatamente o que elas querem na vida. Você sabe, Ana, que entre as minhas muitas horas de busca por descobrir quem eu sou e como eu sou, porque eu sou dessas, inclusive eu já falei muito sobre isso com a minha psicóloga, eu sou muito parecido com o Martin do Madagascar. Eu preciso descobrir se eu sou uma zebra preta de listras brancas ou se eu sou uma zebra branca de listras pretas. Então, o tempo todo eu faço muitos questionamentos e tenho feito bastante exercícios de autoconhecimento, de entender como a minha mente funciona, porque eu sou uma pessoa meio doidinha por controle, né? Então a gente teve hoje uma mentoria, inclusive, com um sócio muito pertinente, e eu sou uma pessoa que quero saber o que eu vou fazer, eu quero saber quais são os planos que eu vou fazer, como eu vou resolver, eu tenho que ter um plano A, um plano B, um plano C, minha cabeça é muito tumultuada e tal. E aí você vai se organizando, Sim. Você vai colocando as coisas de uma forma que seja mais fácil de você viver a sua vida.
E entre essas muitas jornadas que eu tive de autoconhecimento, de discussões, uma das coisas que eu vi é um livro do Simon Sinek, que se chama Descubra o Porquê. Tudo começa pelo porquê, né? E a ideia é você entender qual é o porquê das pessoas. O porquê que elas fazem as coisas. Por que elas estão naquele momento. O que motiva elas. O que leva elas a trabalharem onde elas trabalham. Repetir alguns padrões de comportamento. Escolher o que elas escolhem. E não necessariamente isso é só para o mundo corporativo. Às vezes são padrões que a gente está vendo comportamentais que são herdados, são coisas que vêm do meio, da família, da educação, do que ela aprendeu, do que ela aprendeu sem saber que ela aprendeu, do que ela inferiu, daquilo que foi enfiado goela abaixo. Exatamente. E esses padrões, eles vão se repetindo de tal forma que eles se transformam na realidade da pessoa. E ela, muitas vezes, não tem força ou, muitas vezes, ela não quer quebrar esses padrões por uma questão de conformismo, conforto e tudo mais. E quando a gente traz isso para dentro do mundo corporativo, a gente começa a enfrentar alguns problemas. Exatamente. Que daí a gente já começa a entrar em umas discussões bem pertinentes aqui. Então, quando a gente fala, pelo menos na minha visão, tá? Quando a gente fala que as pessoas sustentam as empresas e a gente tem que pensar quem que sustenta as pessoas, quando eu olho para dentro das nossas equipes, das pessoas que estão aqui dentro, dos ambientes por onde eu já passei, as trocas que muitas vezes a gente tem, eu percebo que as pessoas elas são sustentadas por coisas diferentes. Literalmente, o porquê. Por que elas estão ali? Então, existem vários motivos. Mas, muitas vezes, esses vários outros motivos são reduzidos a propósitos financeiros. Eu tô aqui porque é meu salário. Eu tô aqui porque é o que paga minhas contas. Eu tô aqui porque eu preciso disso. Eu tô fazendo isso porque eu espero alcançar esse resultado. Na maioria, é financeiro. Quem tá muito bem com a sua carreira e com o seu momento de vida, muitas vezes fala assim, não é só financeiro, eu preciso de um salário emocional. Aí você fala isso, por exemplo, algumas pessoas, ela fala assim, o que é salário emocional? O que é que vai me manter ou não vai me manter em algum negócio? O que vai me movimentar ou não na minha carreira? E isso eu tô falando, minha percepção daquelas pessoas que estão no dia a dia, na conversa do dia a dia. Tem uma outra questão, que é aquela pessoa que tá olhando pra carreira. Que eu acho que essa que tá olhando pra carreira tem muito mais essa identificação do porquê, sim, do que talvez aquela que tá no dia a dia trabalhando pra levantar o dinheiro. E, gente, a gente não tá falando nem que um tá certo e que o outro tá errado, nem vice-versa. A gente só tá constatando alguns comportamentos que muitas vezes nós que estamos no dia a dia do RH identificamos também. E que às vezes pode ser um problema até pra nós, sim, no momento de vida que a gente tá, né? Momentos de vida de carreira que a gente já teve antes de estar aqui na Voiler, coisas que a gente já trocou com colegas. Então, é muito importante a gente entender isso, porque quando você não sabe por que as pessoas estão ali e qual é o propósito que elas têm, fica difícil de você conseguir construir cultura. Vocês têm essa mesma impressão? Sim. Inclusive, aproveitar, você comentou sobre o Simon Sinek, essa minha descoberta do meu propósito e que já fazendo um comparativo com a Voiler, né, tem tudo a ver. Sim. Hoje eu no trabalho consigo me sentir realizada e cumprir o meu propósito aqui, porque está alinhado, né, com uma dos direcionamentos que a gente tem da empresa, sim, que é aprender e ensinar todos os dias. E eu descobri, porque esse livro, eu já li ele, eu já praticava ele com esses pilares na liderança, sim, mas eu nunca parei e falei assim, peraí, e eu, Yara, no meu pessoal, no meu profissional, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço esse esporte? Por que eu escolhi fazer um esporte tão difícil? Por que eu escolhi trabalhar com RH? Porque eu busco o tempo todo eu tô buscando desenvolver, eu tô buscando crescimento e desenvolver. Então aí eu parei para fazer uma reflexão e, sim, claro, vão ter aspectos ali do meu crescimento, da minha infância, né? Mas eu cheguei na conclusão de que esse é o meu propósito de vida, né? Desenvolver. E hoje estamos aqui cumprindo esse propósito. E eu acho, já respondendo a pergunta também, quando o profissional ele tem os seus valores, o seu propósito alinhado ao que ele faz, esse salário que a gente chama, né, de salário emocional,
ele é sustentado há mais tempo do que você tá ali no emprego que ele vai te dar uma recompensa somente financeira. Sim. Né? Porque o financeiro, eu posso ter o financeiro aqui na Voller, eu posso ter em outra empresa, né? Então, você realmente ter outros valores, né? Missão, objetivos que sustentam isso é importante, né? E aí entra também, né, a questão da cultura que a gente Sim. fala hoje, né? Então, cada empresa vai ter uma cultura. Hoje em dia, quando a gente faz contratação de profissionais hoje na Voller, a gente avalia também a cultura dos nossos clientes para a gente colocar alguém que tenha aderência àquela cultura, né? Então, não é só a análise do perfil técnico da pessoa e o comportamental, mas também o que ela tem de expectativa cabe ali naquela função. O famoso fit cultural que a gente ouve falar tanto no mercado. Sim, porque se não tiver aderência à cultura, a pessoa não vai permanecer ali por muito tempo, né? Em termos de Voller, a gente fala muito sobre o fato de nosso intuito não é mandar diversas opções para o cliente, mas que realmente sejam opções assertivas, né? De pessoas que efetivamente ficarão lá com ele. Sim. Então, esse é o nosso propósito maior como Voller, falando do recrutamento e seleção RH. Isso, que inclusive é um dos produtos que a gente tem. Então, exatamente. É legal a gente estar até trazendo esse universo, porque veja, a preocupação de conseguir entender como essas pessoas vão entrar no negócio, como elas vão integrar times, como elas vão entregar resultados, nasce muito antes sequer da pessoa pisar lá dentro, né? Então, qual é o perfil da vaga, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, o que a empresa espera, qual é o histórico dela, qual é a cultura da empresa de fato. Não adianta a gente também fazer análises muito frias. Às vezes a gente faz análises muito frias e a gente apresenta alguns candidatos que depois realmente acaba não tendo fit cultural realmente com a empresa. E parece uma coisa absurda, pessoal, mas não é. Não é. A gente está falando de uma realidade de muitas empresas. Num país que tem milhões de desempregados, lógico, estamos reduzindo esse número, estamos, mas ainda temos essa realidade numa situação onde a gente tem multiplataformas de várias formas de fazer seleção que às vezes, perdão da palavra, dá realmente a gente perde um pouquinho da paciência, um pouco, né, para poder participar de alguns processos, porque daí trocentas etapas que você vai participando e falta muito retorno. Então, por mais que a gente procure otimizar cada vez mais os nossos trabalhos, a nossa rotina, o que a gente está fazendo, aquela ideia, né? Em mundo de inteligência artificial, ficar fazendo coisa muito tica, já tá acabando com esse processo, a gente sabe disso. Mas nada substitui o olhar humanizado, Exato. Nada substitui o toque humano em algumas situações, principalmente até para desenvolver e trabalhar essa inteligência artificial da melhor forma possível. E quando a gente está falando disso aqui, ó, olho no olho, conversa a conversa, interpretar o que a pessoa está trazendo, fazer leitura da linguagem corporal, se a pessoa está se sentindo confortável, se a pessoa está se sentindo desconfortável, se ela queria beber uma água, se ela está dispersa. Isso é uma coisa que uma inteligência, no momento, não conseguiria fazer. Esse feeling, essa análise. E, gente, não adianta falar. A gente falou nos outros episódios várias e várias vezes. Pessoas é o pilar mais importante. Por mais que eu tenha, sim, uma grande relevância de lucro e caixa, por mais que eu tenha que olhar esses números, porque senão eu não consigo sustentar as pessoas, eu não consigo pagar o salário delas, eu não consigo proporcionar benefícios para elas, eu não consigo proporcionar programa de desenvolvimento, eu não consigo investir nelas, eu não consigo dar bônus, dar premiações, eu não consigo fazer com que elas realizem os sonhos delas. Então, por isso que é importante a gente sim olhar para lucro e caixa, e faz todo sentido por esse cenário que eu estou trazendo aqui. Mas não adianta, a gente não pode só focar nesses dois primeiros e obliterar o terceiro. É muito importante a gente olhar isso. Porque no dia a dia, por mais que eu tenha 200 ferramentas diferentes de trabalho, tem que ter um ser humaninho que vai sentar, pegar todos os resultados de tudo que está acontecendo e vai falar: oi, gente, tudo bom? Tudo bom. Então, todas as ferramentas que a gente tem de trabalho, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente colocou, tudo que a gente avançou,
estamos seguindo por esse caminho. E aí avançamos aqui, avançamos ali. E todos esses pontos que nós fazemos em conjunto, analisamos em conjunto, discutimos aqui, precisa ser fechado por um ser humano. Então, não dá pra gente fugir muito disso. Por isso que o olhar para a pessoa que está ali é tão importante, é tão relevante, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que temos várias pessoas que têm perfis diferentes. A gente escuta, por exemplo, falando muito sobre pessoas de alta performance. O que é pessoas de alta performance na visão de vocês? Olha, eu acho que a alta performance é quando a pessoa consegue entregar resultados consistentes e não só por um período curto de tempo, mas sim a longo prazo. Então, longevidade, né? Porque, e aí isso inclui vários fatores, né? Que metas que a empresa também coloca para o colaborador, sejam elas metas mensais ou anuais, isso é importante ter também, né? A gente discute isso muito quando a gente está fazendo até mesmo contratação de profissionais que estão ali a nível de presidência e diretoria. É uma preocupação da empresa em colocar profissionais que sustentem aquilo, né? Aquela performance por mais tempo, né? Então, a pessoa correr ali para cumprir algum objetivo único, alcançar uma meta específica, é legal, é bom? Mas eu vejo o profissional sendo de alta performance quando ele consegue manter uma constância nisso, né? Então, a gente sabe que vão ter altos e baixos, mas ele consegue ser produtivo não só ali num curto período de tempo, mas a longo prazo. Eu acho que essa questão também de alta performance, levando isso para um perfil cultural, né, para a cultura da empresa, o quanto é natural que quando as pessoas se sentem seguras dentro de um ambiente, falando de um mundo corporativo, quando elas se sentem seguras dentro da empresa, naturalmente elas têm mais confiança no trabalho, elas têm mais abertura em expor as suas ideias, as suas críticas. Naturalmente, elas trazem mais resultados na corporação também, né? Falando da questão do dinheiro, que você tinha comentado, é lógico que o dinheiro e a remuneração, o seu salário ali no final do mês, ele é fundamental, é o que paga as contas, é o que né, você vive ali. Mas eu costumo perguntar, o que te faz levantar da cama todos os dias? O que faz você, o que te move, o que move a sua vida, o que te faz querer trabalhar, né? E claro, como você disse, a gente não está aqui pesando a pessoa que quer pensar em carreira ou a pessoa que vai viver sempre naquele mesmo emprego, e tudo bem, né? São questão de escolhas, mas é olhar, independente da escolha que você faz, é olhar para você e pensar, o que me move? Faz sentido isso que eu estou fazendo, as escolhas que eu estou fazendo? E tudo isso está ligado com a sua entrega no seu trabalho, os resultados que você vem trazendo à empresa. Sim. Então, uma empresa que também fornece esse ambiente seguro também tende a manter as pessoas, os colaboradores, de forma extremamente confiante, trazendo excelentes resultados também. Então, deixa eu entender. Alta performance não necessariamente estaria ligado com cargo, porque às vezes as pessoas podem ter essa miopia de achar que alta performance só está ligada com cargos estratégicos, que se traduz a mesma coisa. Um profissional de alta performance é cargo de C-level, é cargo de gerência, é cargo de liderança. Não, alta performance é você realmente ter um profissional que consiga entregar de forma consistente os mesmos resultados, se com a capacidade de se automotivar. Sim. Ou seja, automotivação é outra questão, né? As pessoas confundem muito motivação achando que, de repente, é cargo só de uma das partes da relação de fazer essa motivação, e não é. Motivação é o motivo que você tem para você fazer as coisas. Então, esse motivo, ele vem do ambiente onde você está, porque reconhece você, reconhece os seus sonhos, reconhece sua carreira, trabalha para isso, mas também tem que vir de você. Exatamente. Você pode trabalhar num ambiente mais lindo e maravilhoso possível, great place to work. Selinho maravilhoso. Se você tiver com um estado depressivo, não há
Cristo que fale pra você que aquele ambiente é maravilhoso. A motivação, ela precisa surgir de dentro de nós, porque empresa nenhuma ou relacionamento nenhum permanece quando nós não estamos bem. Né? Sim. Ninguém tem a capacidade de me motivar se eu não extrair isso de dentro de mim. Exato. Então, é a forma como eu me vejo, como eu realmente... É o meu autoconhecimento. Né? Entender como eu funciono, onde eu quero melhorar, o que eu preciso melhorar para chegar onde eu quero chegar. Então, são os porquês, né? Que a gente precisa ir perguntando aí ao longo do... Exatamente. A autorresponsabilidade também, né? Sim. A pessoa entender que ela é... Claro, temos 2 fatores. Temos o fator externo, que ali é motivado, a empresa precisa dar essa motivação, ter recursos para isso, mas a pessoa entender que ela é responsável pela vida dela. Ela é responsável pelas entregas, pelas conquistas que ela tem. Independente de qualquer empresa, né? Então, ela entender que ela se qualificar, né? Buscar conhecimento, isso é responsabilidade dela. Né? Entender que tem a parcela dela. E não ser uma vítima ali da situação, né? Ou ela assumir o controle da própria carreira, né? Ou se colocar nessa posição, porque às vezes a pessoa nem é vítima em nenhum cenário, mas às vezes ela se coloca nessa posição. Isso é um limitador, gente. É que nem você falar frases, na verdade você usar palavras fortes como sentenças para você mesmo. Isso. Tem muitas pessoas que geralmente quando vão falar sobre si, acham muito mais erros do que acertos. Isso é algo que precisa ser treinado, porque tem a ver com autoconfiança, tem a ver com a forma como a pessoa olha para si mesma, autoestima, inclusive autoestima profissional. Mas eu percebo que às vezes as pessoas passam por algumas fragilidades, alguns momentos de erros, de insegurança, porque, gente, todas as coisas que a gente faz na vida, que é pela primeira vez, que você nunca fez na vida, vai gerar uma insegurança. Entendeu? Não existe essa possibilidade de você não discutir sobre isso. Você vai ter isso em algum momento. Né? A primeira vez que você foi andar de bicicleta, não deu um frio na barriga? Não, frio na barriga. Primeira vez que você teve que andar de ônibus sozinho na vida. Que não teve ninguém pra andar junto com você. E o medo de você perder o bendito ponto. E você fala com o cobrador, fala, pelo amor de Deus, a hora que eu tiver que descer, você me avisa, eu vou ficar aqui pertinho de você. Então, assim, tudo na vida tem... A primeira vez de um podcast. A primeira vez de um podcast, entendeu? Então, assim, todas essas primeiras vezes, tudo isso gera nervosismo, gera ansiedade, gera uma preocupação. Agora, o que você não pode fazer é confundir as coisas. Porque em momentos de insegurança, em momentos de você fazer alguma coisa pela primeira vez, não dá pra você esperar que você acerte 100% de tudo. Existe um grau de maturidade, de aprendizado que você vai ter pra você desenvolver isso. E eu vejo muita gente nessa fase se olhando por um recorte de um erro ou de uma experiência, fazendo a avaliação da vida inteira. Então a pessoa se lê por um episódio, ela não lê pela série inteira. Ela faz a leitura dela por uma palavra no meio de um parágrafo, de uma página, de um livro que tá inacabado. Então ela fala assim, eu sou uma porcaria, eu não sou uma boa profissional. Pô, pera lá, por que você não é um bom profissional? O que te levou a essa conclusão? Ah, porque eu fiz esse erro, aquele outro. E aí ela mesma, ela coloca isso de tal forma que vira uma sentença na vida dela. E ela não consegue sair daquilo. E as pessoas, quando elas se limitam, elas matam o potencial que elas têm ali dentro. Ao mesmo tempo, voltando ao que a gente estava discutindo, quando a gente fala de alta performance, além das pessoas confundirem isso com cargos de alta gestão, de alta responsabilidade, as pessoas também confundem alta performance com trabalhar demais. Então tem aquela pessoa que é meio workaholic, e eu posso falar de causa, mas assim, que ela quer se desenvolver, ela quer criar, a cabeça dela ela é cheia de coisas e tal, e vai fazendo, e vai trabalhando e tal. Mas às vezes isso é o que motiva ela. Às vezes esse é o propósito que ela tem de criar coisas, de deixar legados, de transformar por onde ela passa. Às vezes isso faz parte
do DNA dela, do propósito dela, e ela tem que aprender a mediar isso para que isso não acabe adoecendo ela. Mas o problema que eu enxergo é quando as pessoas começam a confundir esse excesso, essa movimentação, vou trabalhar pra caramba, eu trabalho não sei o quê, com alta performance no seguinte sentido, eu vou fazer isso aqui pra caramba, pra dizer que eu sou muito produtivo, e eu sou um cara super assim, cheio de ideias, isso aqui, eu sou alta performance. E de repente passa um tempo essa pessoa burnout. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Né? Tem que ter um equilíbrio entre o que você está desenvolvendo, a cabeça que não para. Você tem que ter, de repente, pivotar um pouco dessa energia. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que a minha cabeça, ela funciona. Vou tendo ideias, eu ando com um caderninho, porque eu tenho algumas coisas que vão acontecendo. Eu gosto de criar coisas diferentes. Só que, às vezes, quando eu tô muito focada em algumas coisas no trabalho, e essas rotinas, elas vão acumulando, vamos dizer assim, por demandas, ou por mim mesmo não ter a capacidade de me autogerenciar naquele momento, querer resolver coisas que estão à frente ou não se apresentaram ainda, eu perco a noção de fazer uma gestão mais eficiente para me dar espaços para que eu possa fazer uma gestão melhor dessas frentes que eu tenho, para eu me dar espaço suficiente para eu pensar fora da caixa, para eu ler um livro diferente, para eu escrever, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, para eu assistir minhas séries, assistir meus livros, para sair, para passear, para fazer nada, gente. Tem muita gente que fala assim, você tem que ter tempo para você não fazer nada. Exatamente. E às vezes as pessoas confundem isso. Você lotar a sua agenda, o seu tempo, focar 100% nas coisas que você tem para criar, desenvolver, trabalhar e tal, e não só no trabalho, às vezes você tá hiper focado numa situação específica e você acha que, nossa, eu vou me desempenhar e tal, empreendedor, nossa, come, dorme e respira o negócio. Existe, obviamente, uma questão de, eu estou empreendendo que é o sustento da minha família, é óbvio que a preocupação dele vai estar toda nisso porque ele sustenta a família. Mas também existe um deadline, tem que ter um prazo, tem que ter um tempo para você fazer isso. Não pode ser uma coisa que vai ser feita arrastada para sempre. E aí, é muito nesse sentido. Quando a gente fala de ambiente profissional, isso fica muito nítido, porque você já está num ambiente que tem pressão. Não adianta você falar que você trabalha num ambiente que não tem pressão. É muito difícil você trabalhar num lugar onde não tem pressão nenhuma. Muito difícil. Você pode estar trabalhando, sei lá, não consigo pensar num ambiente onde não vai ter pelo menos um nível pequeno de pressão. Talvez se você estiver vendendo arte na praia. E olha lá ainda, porque se você estiver vendendo arte na praia, você tem que pensar que quando tá na alta temporada, você vai ter que vender o suficiente para sustentar o resto do ano. Então, assim, existe algum tipo de pressão, mesmo você trabalhando sozinho. Pressão das suas dívidas, da sua realidade, do que você quer fazer, do que você não quer fazer, de colocar comida na mesa. Então, vai ter pressão. A questão é, quando você fala de você ir para a empresa, muitas vezes essa pressão, ela pode estar... Você pode estar numa panela de pressão, num fogaréu, que está engolindo a panela e a pressão já está... Não tem mais nem água na panela, já está para explodir a tampa. Ou você pode estar numa panelinha de boa, de pedra, que não tem pressão ali... A pressão não vai fazer a tampa explodir, você consegue ir trabalhando nela ali, o fogo tá baixo, você consegue ir administrando, tem alguém para ficar tirando a panela do fogo ali na hora que tiver, né, olhando, tá abrindo, tá vendo, tá cozido, não tá, é mais ou menos isso. Então eu acho que essa análise tem que ser feita não só por quem tá dentro, vem desse ambiente de pressão, mas para quem tá liderando também. E aí a pergunta provocativa é: resultado justifica qualquer pressão? Não. Não, porque a gente está falando aqui de sustentabilidade. Então, você obter um resultado ali sobre uma pressão, Sim. né? Vamos pôr a pressão ruim, né? Que foi mal empregada ali naquele momento. Depois você não vai conseguir sustentar aquele resultado. A pressão faz parte do mundo corporativo, faz parte do nosso dia a dia, mas como ela é empregada, como ela é colocada, como ela é incentivada ou desincentivada pela empresa, também vai
vai mostrar ali se aquele resultado que ele vai ter momentâneo, ele vai ser sustentável a longo prazo, ou ele vai ter um funcionário que vai entregar um resultado ali no mês, mas no mês seguinte ele vai sair porque não aguentou a pressão, ou funcionários que vão aguentar aquela pressão por muito tempo, mas que vai entrar em burnout, né? E aí envolve vários fatores, a cultura da empresa, né? Porque a empresa pode ter uma cultura, sim, de resultados, e conseguir fazer o uso da pressão de uma forma positiva, né? Colocando ali metas, resultados, mas também oferecendo ferramentas e estrutura para a pessoa cumprir aquilo. Ou a gente vai ter algumas empresas que a cultura dela é resultado, esquece de que as pessoas estarem bem, né, conseguir entregar o trabalho de uma forma estruturada também vai fazer parte do resultado a longo prazo, né? Então entra a responsabilidade da empresa também em relação a isso, né? E da liderança. Sim, eu acho que também existe uma questão que é assim. Quando você fala que você tem, você busca pelo resultado, que a sua busca é pelo resultado, que você quer o resultado acontecendo, você já imagina que você tem que criar um caminho para que isso aconteça. Não dá para você chegar para a pessoa e falar: oi, Ana, tudo bom? Tudo bom. Então, olha, isso aqui é a sua atividade desse mês, te vira, me entrega tal data. Isso. Aí vira o mestre dos magos, eu desapareço. Entendeu? Aí, de repente, ele surge atrás de uma pedra e fala: oi, Ana, tudo bom? Já fez? Entregou? Então, assim, existe um acompanhamento. Por isso que a gente fala da importância da liderança, de todo mundo estar junto. Por quê? Porque a gente precisa realmente entender o que está acontecendo no dia a dia. Dificuldades, eventuais problemas que vão surgir, coisinhas do dia a dia que podem estar impedindo. Quebra um computador, cai a internet, pega fogo em alguma coisa no meio da rua e você fica sem luz por uma semana. Então, existe essa necessidade de ter uma aproximação com a pessoa e também entender que quando você fala que você precisa de um resultado, você tem que entender o que é esse resultado para você. O que você definiu de resultado? O que é esse resultado que você espera? Tem um formato? Tem um padrão? O que vai acontecer? Então, para isso tem várias coisas para a gente ir trabalhando. E pressão excessiva só por um resultado e tal, você faz e é isso, e vamos acontecer e tal. Existem alguns casos e alguns departamentos que essa pressão ela é bem exacerbada. Porque o resultado é direto, é financeiro. Que nem pegar equipe comercial, por exemplo. Não existe chegar na equipe comercial e ir falando: olá, querido, tudo bom? Então, eu preciso que você faça isso aqui, essa é a sua meta, tá? E aí você tem tantos dias e aí você tem... Não, geralmente em equipe comercial, você vai ver que a pressão é um pouco diferente. Né? Você vê alguns vídeos, inclusive, de grandes nomes aí, quando se fala do comercial, é meta batida. Só que também, quando bate, todo mundo comemora. Por isso que não dá pra você, por exemplo, dentro da empresa, as pessoas se doerem porque o comercial ganha comissão, porque o comercial ganha premiação, porque o comercial tá dando sangue pra poder trazer receita pra dentro da empresa, entendeu? Agora, também não é válido você querer trazer toda essa pressão que você coloca, de repente, numa equipe comercial para uma equipe operacional. Porque os propósitos são diferentes, né? Ali é venda, aqui é execução. É aquela coisa, não adianta você colocar, por exemplo, uma água para ferver e esperar que ela entre em ebulição antes dela atingir a temperatura correta no tempo que ela tá naquele fogo. As coisas têm tempo para as coisas irem acontecendo. Então, a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Então, por isso que é importante ter toda essa medição, entendeu? Por isso que é tão importante, nesse caso, você ir monitorando essa temperatura. Saber onde você vai aplicar essa pressão, onde você não vai aplicar. De novo, porque eu acho que uma das maiores preocupações que a gente tem que verificar dentro da empresa é justamente isso. Tem empresas que cobram muito resultado, mas o que elas estão fazendo para que esses resultados sejam atingidos? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem empresas que estão desenvolvendo essas pessoas ou a gente só tem empresas que, de repente, só estão cobrando resultados? Como é que é a visão de vocês nesse sentido? Essa questão do resultado,
Eu penso assim, as empresas sobrevivem pelos resultados, né? Mas o que sustenta essas empresas são as pessoas. Então, a grande questão é como tem sido feito o direcionamento desses funcionários, né? A questão da liderança, eu vejo muito como assim, comparado aos pais, né? Principalmente, eu sou mãe, tenho um filho, mas eu já ouvi muito para quem tem mais de um filho. São personalidades diferentes, você precisa entender como cada um funciona, como cada um se move e de alguma forma trabalhar com isso, né? Como você vai instruir, como você vai ser um facilitador na vida daquela pessoa. Então, o líder tem esse papel, esse direcionamento. Como esse direcionamento vai ser dado para cada um da sua equipe, né? Porque uma equipe ela é feita de pessoas, cada um na sua personalidade, cada um de forma estratégica, como isso vai ser feito, né? Então, assim, como que você vai conseguir extrair de cada um deles efetivamente o talento, né? Sim, Para que consiga de fato construir e chegar ao resultado desejado. sim. Ainda mais hoje em dia, como a Yara falou, nessa questão da pressão. Ainda mais hoje em dia aí com a NR1, né, em vigor, a grande questão os resultados é o que movem as empresas, mas como é feito isso? Como é feito esse processo? Né? Porque hoje já era antes, né? Mas agora com a NR1 isso está sendo ainda mais rigoroso, né? Em termos de como você fala, como você se expressa, a questão dos assédios, então todo um cuidado extra aí que precisa ter, é tudo uma questão de comunicação, né? Como que você tem se comunicado com as pessoas, como você tem lidado com as pessoas, como você tem, porque você ainda comentou da questão da IA, né? E realmente, hoje em dia, a IA vai dominar o mundo, né? Só que a grande questão é que, por mais que exista um mundo mais tecnológico, tem se falado muito sobre doenças mentais e por mais que a gente tenha um mundo tecnológico a nosso favor, a grande questão é como as pessoas têm lidado com as suas emoções, né? E dentro das organizações a gente se vê que aquela ideia do não, vamos separar o profissional do pessoal, a gente sabe que nem sempre isso funciona, né? Então, como líder, como empresa, como que você dá com a sua equipe? Ou seja, no que você falou, o Lincoln tem uma frase maravilhosa que ele sempre repete, que é: a gente tem que saber como que a gente extrai o melhor dos melhores. Exato. Né? É muito, muito difícil você, olhando do ponto de vista de quem está de fora e não está tão próximo assim das pessoas, você conseguir identificar tudo isso sem você criar realmente um relacionamento com ela. E tem que ser um relacionamento de respeito. Tem muita gente também, isso é importante, eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: tem muita gente que às vezes confunde as coisas. Ambiente profissional, ambiente pessoal, relacionamento com a pessoa de amizade, relacionamento com a pessoa de respeito. Eu sou muito amiga da minha líder. Tudo bem, mas amizades, Sim. negócios à parte, né? A gente tem que saber separar muito bem, tem que saber ser profissional, tem que saber a hora que você vai conversar sobre algumas coisas, tem que saber a hora que você não vai falar sobre essas coisas. Dá pra você desenvolver carinho, respeito, admiração pelas pessoas sem você criar relacionamento de amizade. Porque quando você cria uma relação de amizade, tem muita gente que faz essa movimentação, você começa a dar algumas liberdades dentro e fora do seu ambiente profissional, que depois, se você galga alguma posição de liderança, fica difícil de você reverter, pela intimidade que você tem com a pessoa. Se você não consegue separar isso desde um primeiro momento, onde você tem uma relação profissional no ambiente profissional e dali pra fora você tem uma relação pessoal de amizade com aquela pessoa fora e você não faz esse paralelo, isso vira um problema muito sério, porque daí você borra tudo isso dentro da organização. E aí você não consegue separar. Mesma coisa quando a gente fala de ambiente familiar. A gente fala muito disso na governança. Você tá trabalhando numa empresa que é familiar, onde tem membros da família ali dentro. Existem perfis e perfis. Tem aquelas empresas que existe um nepotismo e um protecionismo muito grande, que você sabe que as pessoas estão trabalhando ali dentro, que são protegidas,
E aí toda a equipe que está à volta se sente limitada, porque ela não consegue sugerir nada, ela não consegue fazer nada, ela não consegue mudar o ambiente de trabalho. E tem aquelas empresas que sabem fazer isso de forma profissional. Então, no ambiente de profissional, é ambiente profissional. Vai ser feitas as tratativas, vai ser dado feedback, vai se falar da melhoria do profissional, porque o ambiente é profissional. Então, existe essa separação. E quando a gente fala de pressão, de desenvolvimento de pessoas, de cobrar resultados, fica muito mais nítido. Porque pessoas que muitas vezes borram esses relacionamentos, você pode encontrar líderes que não conseguem cobrar liderados por causa da relação de amizade. Você vai encontrar liderados que não têm respeito pela liderança por causa da relação da amizade. Você vai encontrar movimentações ali do dia a dia de repente um profissional procrastinar algumas coisas ou achar que ele tem alguma liberdade para poder, nossa, não vou me preocupar em não apresentar uma justificativa, vou faltar e não me preocupo com esse problema porque eu sei que o meu líder vai me cobrir. Então tem muita coisa. E aí a gente entra de novo dentro dos relacionamentos. E aí volta para a discussão. Liderança forma talento ou afasta talento? Depende da liderança. Eu acho que vai muito da liderança estar preparada para aquela função e também da empresa fornecer aquele preparo, né? Sim. Então, por exemplo, dentro da Voiler, eu gosto de usar a Voiler porque a Voiler é um case de muito sucesso em várias frentes. Nós tivemos, por exemplo, bastante recentemente, bastante pessoas assumindo a liderança, a coordenação, já entendendo, já com o entendimento da Voiler de que aquelas pessoas estavam preparadas para assumir aquela função, mas independente disso ou não, a gente vem recebendo novos treinamentos para aprimorar os nossos conhecimentos, e isso é constante. E dentro desses treinamentos é legal ver, porque tem de tudo. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade com organização, pessoas que têm dificuldade com a liderança, e esse treinamento vai colocando todo mundo ali no mesmo nível, né? Sim. Então, eu acho que vai ter líderes que vai minar a produtividade ali do time, né? E vai ter líderes que se bem treinado, se bem instruído pela empresa, ele consegue fazer ali, cumprir a sua missão, né? Sim. A missão do líder, ela tá mais atrelada às pessoas que estão sobre ele entregar resultados do que efetivamente o líder entregar resultado. Pelo menos é a minha visão, né? Então, É que, na verdade, o resultado do líder é fazer as a pessoas, equipe dar isso. resultado. Isso. Então, a métrica de resultado para a organização, quando você fala de liderança, muda. Até porque, assim, a empresa vai crescendo, vai entrando funcionários. Não dá para ficar só sob a autonomia dos sócios, fazer todo mundo girar todos os seus pratinhos. Para isso surgem os líderes, que vão estar olhando para aquelas equipes, para aquelas pessoas com carinho e mexendo naquela pessoa assim, no sentido, qual é o gatilho que você tem que faz você chegar em algum lugar? É esse. Então, é esse que a gente precisa trabalhar para você seguir mais para frente. Então, por isso, é como se a gente fosse, se nós estivéssemos com vários pares de olhos e mãos, vamos dizer assim, e autonomias, obviamente, de acordo com cada cargo, para poder fazer o negócio continuar gerando de forma autônoma, sem precisar estar amarrado nas pessoas, que esse é uma outra situação, né? Quando a gente fala de crescimento de empresa, tem essa preocupação, que é o quê? Às vezes a empresa cresce muito e a equipe não acompanha. E não acompanha por vários motivos. Ela pode não acompanhar porque não tem realmente pessoas ali dentro suficientes, porque temos falhas no processo de recrutamento e seleção, porque temos turnover, porque muitas vezes essa estratégia não está 100% validada, né? Porque existe uma falha de planejamento estratégico, de repente. Então, são coisas que a gente vai olhando, que vão acontecendo, e as empresas só vão crescendo. E aí, é mais uma preocupação de entender o seguinte também, porque o inverso também é verdadeiro. Às vezes a empresa, ela cresce, mas vai crescendo um tantão de gente
e a gente não tá olhando o que cada um tá fazendo. Aí faz só volume no tanto de gente, não tem atividade para todo mundo. Quando você vai olhar a DRE, quando você vai olhar o lucro, quando você vai olhar o caixa, você percebe que o seu custo tá gigante e a sua margem tá, ó, que nem a escola do professor Raimundo, ó. O salário, ó. Então, assim, são coisas que a gente tá vendo que parece tão distante, mas não está. Então, essa análise de lucratividade, de custo, de BU, de pessoas, é uma coisa que tem que estar muito interligada na outra. Isso é um outro tabu que eu acho que vem muito de mercado. Às vezes, quando a gente escuta muito o pessoal falando resultado, às vezes a pessoa confunde o resultado com o resultado financeiro. Faz parte. Mas não é só isso. Resultado é resultado de entrega, resultado é de atender o propósito que a empresa tem, que não são só pessoas que têm propósito, as empresas também têm. Então, eu acho que, olhando do ponto de vista interno, de liderança e de crescimento, né, na minha concepção, é o seguinte: se a empresa está crescendo, e se está acontecendo um crescimento dela, né, e acontecendo um crescimento da equipe, não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Tem que caminhar junto. E aí eu vejo o RH estratégico, a atuação do RH com ferramentas que avaliam desempenho, né? Com ferramentas que, em termos de, quando a gente fala, tem muitas pessoas, mas não estão produzindo, né? Com a estruturação de um organograma, descrição de cargo definida, é aí que entra o papel do RH estratégico, né? Sim. Em auxiliar em todo esse processo. Né? Da visibilidade, intangibilidade das coisas que às vezes não estão tão aparentes assim. E eu acho que também da equipe, muitas vezes, não ter essa transparência é até prejudicial. Esses dias eu vi uma matéria que falava que empresas perdem talento justamente por conta dos seus líderes, né? Então aí também entra a questão do papel do RH estratégico em avaliar todas essas questões da empresa, né? Então, por exemplo, se você tem uma grande saída de funcionários, principalmente esses bons funcionários por pedido de demissão, o que é que está acontecendo? Né? Como é que está sendo alinhado essa liderança? Qual que está sendo a estratégia? Como está sendo o desenvolvimento desses líderes? Então é uma junção de coisas que a empresa precisa cuidar, precisa olhar, né? Para que as coisas funcionem bem. Porque a função do líder é justamente desenvolver a equipe para que consigam ali de uma forma conjunta chegar nos resultados. Né? Agora, se você está perdendo como empresa, você tem perdido muitos talentos, é porque tem coisa errada no processo. Eu tenho a impressão também, quando a gente fala de liderança, né, tem algumas figurinhas, tem uma figurinha que eu amo, que é uma figurinha feita, o desenho foi feito só em lápis mesmo, em caneta, que é uma figurinha de um cara grandão, bem grandão assim, e ele tá cheio de flecha e coisa, e faca, e coisa, tudo fincado nas costas. E tem um bonequinho pequenininho na frente dele e tá assim, líder e liderado. Porque realmente o líder, ele intermedia muitas coisas. Ele intermedia feedbacks de clientes, direcionamentos da alta gestão. E ele tem que traduzir tudo isso e levar pro colaborador. Ele tem que levar isso pro liderado. Então, muitas vezes, ele tem que trabalhar tudo isso de uma forma para poder levar isso para cada colaborador. Só que o grosso, muitas vezes, fica com ele. Então, a relevância de você trabalhar esse líder emocionalmente é muito grande por causa disso. Porque, às vezes, ele não está preparado para lidar com essa pressão. E aí, ele converte isso em algo pessoal. Aí entra outra discussão que a gente pode trazer num outro podcast, que eu acho super válido, que é a questão de maturidade para receber feedback. Isso é uma das dificuldades que a gente tem muitas vezes. Com a comunicação não violenta, a forma de você falar, como você direciona, como o outro recebe. Momento de feedback, pessoal, não é assim, feedback institucional mesmo. Não é simplesmente você sentar na mesa e de repente você ficar só escutando. Você tem que se preparar para aquilo. Pode ser que você receba um feedback positivo, um feedback construtivo, né? Existe esse momento. Agora, também o inverso é verdadeiro. A gente vê que existem muitos casos de assédio moral por aí, porque o feedback ele é dado imediatamente no calor da emoção, sem ter filtro, porque aconteceu alguma coisa, e aí o comportamento de quem está na frente dando esse feedback grita.
Sim. Além dele mesmo, né? Muitas vezes ele A tá questão gritando. não é nem a informação que é dada, Não. mas Como ela é dada, como ela é abordada, Sim. qual é a postura da liderança frente àquilo. Tem muita gente que tem, se a gente fosse entrar nos perfis, né, do DISC, dos tipos sanguíneos, né, da que a gente fala lá, o fleumático, o sanguíneo, melancólico, se a gente for falar desses perfis, a gente consegue entender como as pessoas funcionam, vamos dizer assim, em regras gerais. Mas a resposta, quando ela é muito automática, e ela vem numa cadeia, né? Eu lembro que eu assisti eu vi uma charge também falando sobre isso, sobre a cadeia do grito, que começa no trabalho, aí é o chefe, o dono da empresa que aconteceu alguma coisa, o cliente grita com o dono da empresa. O dono da empresa grita com o gerente. Daí o gerente grita com o supervisor. Daí o supervisor vai lá e ele grita com o líder da equipe. Aí o líder da equipe vai lá e grita e vai gritando. E um vai gritando com o outro. Até que chega um ponto que o cara leva para casa e grita com a criança. Aí chega lá, a criança vai na escola e grita com a professora. Aí descobre que o que é a professora é a mulher do cliente. E aí vira um ciclo de gritos e ninguém para isso. Então, parece besteira, mas às vezes, por falta de ter alguém que barra isso, para isso, absorve e abstrai isso e não fica com aquela energia para ela, mas transforma isso para que dali saia um resultado diferente, uma posição diferente, uma solução e não só mais estresse. É algo muito importante, é algo muito relevante, mas às vezes isso é muito difícil de acontecer. E na minha visão, eu vejo que muitas vezes quando a gente fala de pessoas que estão adoecendo no ambiente de trabalho, está envolvendo tudo isso. No mundo onde a gente tem pessoas cada vez mais conectadas com CLT, com as legislações, que entendem cada vez mais dos seus direitos, o que é muito bom. Uhum. E, óbvio, ao mesmo tempo que é muito bom, tem outras pessoas que têm ali também aquele interesse de repente, deturpar alguma coisa. Tem os dois lados. Sempre tem. A gente que está no dia a dia, tanto na posição de liderança ou como liderado, a gente tem que saber como a gente se posiciona e transita esses meios. Mas que não é legal você viver num ambiente onde esse sentimento paira no ar, não é. E às vezes você vê alguns stories de alguns influencers, principalmente no mundo corporativo, falando sobre isso. A diferença de como é trabalhar em algumas equipes em detrimento de outras. Por quê? Por causa da liderança que está ali dentro, por causa do direcionamento que é feito. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar. E o que mais me preocupa, muitas vezes, é quando esse tipo de comportamento, porque é um comportamento, é uma oportunidade de melhoria, é desenvolvido por pessoas que ou desenvolvem ou são as principais pessoas capazes de influenciar a cultura da empresa. Sim. Porque eu acho que aí, como se diz o ditado, azeda bastante pé de frango. Que quando você traz uma pessoa que tem essa capacidade de influenciar e ela muda a cultura, e para todo mundo que tá entrando novo, aquela cultura passa a ser a realidade e nunca foi, como é que você faz isso? Como é que você desfaz isso? E é uma cadeia, né? Porque eu vejo a cultura da empresa como vindo em cascata. Então, ela vem lá da presidência, passa para a gerente, a diretoria e vai descendo, né? E assim, quando a empresa vê atitudes, isso é cultura da empresa. A empresa vê atitudes, por exemplo, de um gerente que não tá legal, né? Ali a dinâmica com a equipe não tá boa e ela aceita aquilo, o que ela tá falando? Às vezes qual que é a mensagem que ela passa? Ela tá passando a mensagem de que aquele comportamento é tolerado. Sim. E aí dentro ou até validado, né? Sim, até ela fala assim, não, é isso aqui. Ela concordou. Ela não tomou atitude, não tomou ação sobre isso, ela tá concordando. Sim. Né? Então, existem ferramentas que a empresa pode usar, né? O próprio feedback, né? Então, esse gerente, ele vai ter um diretor, ele vai ter um presidente para quem ele responde, né? Ele, acompanhado do RH, receber esse feedback, receber talvez um treinamento de inteligência emocional para lidar com aquilo. Então, tem a corresponsabilidade da empresa em entender assim, essa é a minha cultura, é isso que eu quero colocar aqui na empresa. Então, eu quero colocar uma cultura de desempenho mais
com um clima agradável, né, com um ambiente agradável, então eu vou mapear quais gargalos que eu tenho e eu vou atuar em cima disso. Ah, não, então eu estou deixando as coisas acontecerem, eu não estou monitorando, eu não estou acompanhando. Você tá, embora você não queira aquilo para a cultura da sua empresa, não é o que você quer, é o que acontece na realidade, né? Não é só aquilo que está escrito na parede da empresa, o MVV, é o que realmente acontece. Então, eu vejo como precisa ter a intervenção da empresa em alguns casos. E pra gente apimentar um pouquinho, que a gente já tá caminhando pro nosso final aqui, o que custa mais caro? Perder um cliente ou perder um colaborador estratégico? Na visão de vocês. Um colaborador. Porque, já respondendo eu já ia perguntar por quê. A ansiedade, né? Você perde um colaborador, você não vai tenha certeza que você não vai perder só um cliente. Exato. Você vai perder mais clientes e você vai perder mais colaboradores. E aquilo se torna recorrente. E o seu turnover vai aumentar. Você vai ter cada vez mais gasto com, por exemplo, ter que às vezes chegar ao ponto de ter um RH dedicado a fazer contratação. Né? Então, é fundamental que as empresas olhem para as pessoas. Essa questão, né, do feedback, o quanto também a empresa se abre para ouvir. A grande questão, Gi, é o quanto a empresa está disposta a ouvir também. Né? Porque ninguém melhor para falar sobre a tarefa, o operacional, a pessoa que executa. Então, ela vai poder dar as dicas, ideias, melhorias para o processo. Então, essa questão do feedback, né, do quanto a cultura da empresa está muito envolvida nisso. Porque tem empresa que também não gosta de ouvir. E aí o colaborador tem medo, receio de, por exemplo, numa avaliação de desempenho, expor certas dificuldades que ele tem, não só na execução da tarefa, mas, por exemplo, com pessoas da equipe ou até mesmo com os próprios líderes, justamente com o receio de serem desligadas, né? Até nas pesquisas de clima organizacional, né? Que o povo fica com aquela fala assim, não, mas não é anônimo, porque não dá pra fazer. E eu já ouvi de alguns RHs assim, tem como a gente identificar porque a gente conhece todo mundo que tá aqui dentro da empresa. Eu acho isso grave demais de um RH comentar esse tipo de coisa, porque perde a credibilidade e a confiança que o colaborador muitas vezes vai ter de poder se expor, porque ele sabe que ele vai ser identificado. E aí, é claro, tem gente que quer fazer isso de forma anônima, porque entende que fazendo de forma anônima ela consegue falar sobre mais coisas. E tem gente que se sente totalmente à vontade para chegar numa rodada de avaliação de desempenho e de um one-on-one com o líder e falar. De novo, da mesma forma que os líderes têm que saber como falam, os colaboradores também têm que saber como falam, né? Porque somos todos seres humanos. Não dá para você esperar uma resposta diferente daquilo que de repente você ventila. É claro que quem está recebendo tem que ter maturidade emocional para não devolver 10 vezes pior. Ela vai ter que saber como receber, como maturar e como responder. Isso faz parte do desenvolvimento de cada um. Mas às vezes a gente dá umas engolidas em seco, dependendo da situação. Algumas situações de afronta, algumas formas de falar mais incisivas. E aí você meio que, se você não estiver preparado para isso, te pega de surpresa, né? Porque você conhece as pessoas, você está trabalhando com elas, você não imagina que ela vai fazer isso. Ou às vezes numa pesquisa de clima organizacional vem uma devolutiva um pouco mais... É diferente do que você já tinha coletado, mas são essas oportunidades que a empresa tem de realmente entender o que está acontecendo. É que a questão da maturidade, as pessoas olham muito para a pessoa, né? Sim. Por exemplo, eu estou num feedback e ouço algo que é ruim para mim. Ruim assim, né? Mas eu levo para a minha pessoa e não para o meu desenvolvimento. Exato. Então, é um ataque pessoal, muitas vezes. Eu já acho que aquilo, nossa, a pessoa não gosta de mim, ou ela tá contra mim, enfim, mas não tem nada a ver com a pessoa, mas como profissional, nós entendemos que você poderia desenvolver isso ou aquilo. Exato. Né? As pessoas ligam muito a pessoa mesmo. Sim, a imagem, ao profissional que ela está querendo construir. E outra, quando o colaborador também traz para a empresa
Quem está coletando isso, que também é uma pessoa, porque a gente não tem uma figura do CNPJ física para você falar direto para ele, mas assim, quem está coletando também tem que entender que também não é um ataque à empresa diretamente. Isso. Da mesma forma, nós estamos procurando melhorias em conjunto para todos aqui conseguirem desempenhar melhor os resultados e quem ganhar 100%. No final, é todo mundo, né? É o cliente, é a empresa, é a equipe, né? Pelo menos empresas que estão comprometidas em realmente trabalhar esse resultado para que ele seja percebido para todo mundo, vai conseguir trazer isso como um bom resultado para todo mundo. É porque eu costumo dizer assim, desconfie daquele que concorda com tudo que você faz e com tudo que você fala, né? Sim, Será que realmente ele está fazendo uma análise crítica ao que está sendo dito, ao que está sendo feito? sim, Será que sim, realmente está sendo visto como um todo? Porque sim, aquele que só concorda com você fala, às vezes ela nem está ouvindo exatamente o que você está falando, sim, né? Nem está realmente olhando para os resultados que você está trazendo para a empresa. sim, Né? Então, nem sempre esse feedback, que às vezes é visto como uma coisa ruim, é efetivamente, né? A grande questão é a comunicação, como isso é passado, sim, tanto de empresa quanto para funcionário e o inverso também. sim. E aí, pra gente já caminhar pro nosso final, e já tá caminhando aqui pro nosso final do nosso bate-papo. Todas as vezes que a gente tem um bate-papo, eu gosto de deixar uma liçãozinha de casa para quem tá assistindo a gente, porque eu acho que é extremamente relevante. Na visão de vocês, hoje, olhando para as pessoas que nos rodeiam, que estão nas empresas, para os líderes que estão aqui assistindo a gente, para gestores, para sócios, para pessoas que estão na equipe mesmo de fato, como que a gente poderia começar a abrir um espaço para falar sobre essas questões delicadas, tanto do ponto de vista do colaborador, quanto do ponto de vista de um liderado? O que ele precisaria sair daqui para, de repente, pensar em como ele cria esse espaço? Porque, às vezes, as pessoas esperam um feedback. Mas, às vezes, o fogo já tá aqui, ó, já tá pegando fogo já. E a pessoa que tá na liderança, muitas vezes, fala assim, eu vou jogar água, mas o fogo tá desse tamanho e ela pega um copo desse e começa a jogar água com um copo desse. Não vai resolver. Então, o que as pessoas que estão nos assistindo poderiam sair desse nosso bate-papo e fazer uma reflexão em relação a como está as pessoas dentro da onde ela trabalha, ou onde ela, da equipe dela, dos colegas dela, e como ela poderia pensar em falar sobre esse tema, em inferir sobre isso. De que forma que ela conseguiria trabalhar a comunicação dela para ser assertiva e abrir um espaço de diálogo dentro das empresas? Olha, cada empresa vai ter os seus problemas, né, ali relacionado à cultura, às pessoas, e eu acho que o primeiro passo é identificar isso. Então, eu recomendaria para o RH, para a empresa, para o gestor, aplicar uma pesquisa de clima e cultura, né, começar pelos problemas maiores e depois ir trabalhando. Enfim, tudo que tiver lá precisa ser estudado, trabalhado, mas começar pelos problemas maiores e aí sim abrindo abas, né, que vai se resolver. Então, peraí, a galera comentou aqui que a nossa cultura é tóxica. Vamos entender isso daí. Vamos entender o que é essa cultura tóxica. Aí vai abrindo abas, vai entendendo, gestor, falta de processos, né? Metas que são colocadas de uma forma errada. Então, começaria por aí. Tá. E o colaborador? Se o colaborador quisesse criar um espaço para, de repente, falar com o líder dele sobre alguma coisa, como que ele poderia fazer isso sem esse medo todo de, nossa, eu vou ser repreendido, eu vou ser represado? É claro, gente, a gente sabe que tem ambientes e ambientes. Tem ambientes que realmente, quando você olha, você fala assim, eu não vou conseguir abrir esse espaço nesse momento por causa de tal situação, porque eu não tenho abertura. Mas como que você cria essas aberturas? Como que você pode, de uma forma inteligente corporativamente, inteligente de forma corporativa, fazer essa conversa, né? Observando cada perfil. Na visão de vocês, como que a gente poderia fazer isso? Eu entendo que é muito mais uma questão assim como o outro lado vai receber essa informação, como
a grande questão é, eu estou passando a minha informação como forma de ataque ou como uma forma de, olha, eu estou com um problema aqui e eu preciso do seu apoio para resolver, né? Ou não, eu estou te atacando, eu estou atacando a empresa, eu estou atacando meu líder, como que isso está sendo feito? Novamente, né? As empresas precisam proporcionar aos seus funcionários ambientes seguros. Então, igual você falou, tudo depende do que está acontecendo. Claro que para casos mais sérios, né, a empresa precisa realmente ter um canal de denúncia onde efetivamente esse canal seja sigiloso, né, onde não é igual aqueles memes no Instagram, né, quando tem o tal da pesquisa anônima, mas aí o líder só te vê passando assim, com um olhar meio diferente. Então, realmente, é o funcionário ter essa confiança de que o que está sendo dito por ele, seja de forma direta ao líder ou através de denúncia, realmente seja algo sigiloso, né? E, novamente, essa questão, como está sendo essa comunicação? Está sendo em forma de ataque, onde a pessoa vai receber, vai receber essa crítica, digamos assim, e vai relacionar isso à sua pessoa ou não, ao problema em si. E a questão da maturidade também. Sim. Né? Como você olha essa informação? Eu acredito também que, além disso, tá, pessoal? Existe a programação do que você vai falar. Você tem que, pelo menos, pôr na ponta do lápis tudo aquilo que você gostaria de falar e, de repente, entender o perfil de quem você vai falar, qual momento que você tá, que é o que a Ana vem trazendo, mas também criar uma estratégia de abordagem, no seguinte sentido, eu preciso falar isso porque isso realmente é um problema para mim, eu preciso resolver. Então eu vou falar, como eu vou falar sobre isso? Quais são as palavras que eu vou colocar, qual é o contexto que eu vou criar, para eu aproximar dessa pessoa e já levar essa situação. E se você aproximar de um líder muito alto, se prepare porque você também vai levar não só problemas, você tem que levar pelo menos umas 2, 3 soluções. Por quê? Porque problemas são coisas que acontecem no dia a dia, a gente sabe que vai acontecer. A questão é qual é a proposta de solução, onde você entende que existe margem para vocês desenvolverem uma solução juntos. Então, são coisas que o dia a dia vai trazendo para você. Mas o mais importante é não deixar de falar. Porque às vezes a pessoa cozinha muitas vezes esses sentimentos e aquilo vai acumulando, e você vai chegar no seu limite. Às vezes você chega no seu limite no ambiente de trabalho, não é nem pela alta demanda de trabalho, é pelas coisas que vão acontecendo e você não vai se posicionando por medo, por receio, ou por você não saber como você vai fazer isso, ou por achar que você não tem abertura para isso, ou por achar que você vai ser mandado embora. Só que daí, pelo fato de você segurar tudo isso e não ter um desenvolvimento, você adoece. E aí você acaba tendo que se afastar do trabalho, você não fica bem. Então, eu acho que isso é uma das coisas, uma das reflexões que a gente precisa fazer. Primeiro, como falar, o que a gente vai falar, o que a gente está querendo resolver, como a gente está querendo resolver. Se a gente sempre tiver isso em mente, tanto do lado do funcionário quanto do lado da empresa, né, do colaborador, do gestor, do líder, a gente consegue ser mais feliz na hora que a gente está falando e tentando resolver as situações. Então, acho que é bem por esse caminho. Concordo que a gente teria que pensar, de repente, numa pesquisa de satisfação, numa pesquisa de clima. Essa época, geralmente, é isso que está acontecendo dentro das empresas. As empresas já estão se programando. Fica a dica. E eu acho que a gente realmente tem que começar a refletir sobre isso. Em época de NR01, gente, não basta só atender a legislação, a gente tem que realmente dar significado a isso. Porque eu ouvi uma frase de uma gestora muito bacana que participou de um podcast que ela falou assim, se a gente estivesse cumprindo o que a legislação de 1943 determina, a gente não precisaria de uma NR01, e é muito verdade. Porque então, a NR sempre existiu, né? Exato, então eu acho que a gente está muito nesse caminho. Então, realmente, é bastante respeito, abertura, maturidade, resiliência, são palavras que a gente sempre escuta, mas às vezes as pessoas levam isso para outro lado. Então, acho que tudo isso faz parte dessa reflexão. Então, fica esse recado dessa lição de casa para vocês.
Gente, tá acabando, acabou. Eu recebi então a Yara, recebi a Ana, queria agradecer muito a participação de vocês duas. É claro, a gente sabe que são os primeiros episódios, às vezes dá um... Fala assim, gente, é um primeiro, vamos lá. Mas assim, eu agradeço muito, eu acho que a gente tem muita coisa rica pra gente poder trocar. Acho que quem tá assistindo a gente vai ter muito também pra refletir, né? O objetivo é justamente esse. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que a gente tenha novas trocas e teremos, já se prepare, sobre outros temas para a gente poder conversar. Então, muito obrigada, meninas. E aí a gente já pode caminhar para o final. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Agradecer pela oportunidade e pela condução, né, Gi? Embora o nervosismo a gente se sentiu confortável em compartilhar, em conseguir expor o nosso conhecimento. Já me deu vários insights, várias ideias para os próximos, né? Sim. E é isso. Eu também queria agradecer, Gi, o convite, estar aqui, poder compartilhar um pouquinho que a gente convive, né, Yara, na equipe do recrutamento e seleção, do RH estratégico, essa abertura que a gente tem de comunicação mesmo, de sugestões de melhoria, então a gente sabe que isso funciona muito bem. Então é isso, agradecer e bora pro próximo. Olha, tá falado na câmera, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.